Paz do Senhor, meus queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer um breve comentário a respeito da nossa declaração de fé, né? Quero fazer aqui uma breve reflexão a respeito do que nós cremos, tá? Do nosso cremos, da nossa denominação, da nossa Igreja Assembleia de Deus. Eu quero destacar aqui dois tópicos. Quero falar a respeito da salvação. E dentro da salvação, nós vamos falar sobre salvação para todas as pessoas. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E a outra parte em que eu quero fazer um breve comentário é a respeito da graça de Deus. Tá? Em relação à salvação de todas as pessoas, que nós cremos que Jesus morreu por todos e que Deus deseja que todos os homens se salvem, né? E que não foram escolhidos alguns, Deus elegeu alguns para a salvação e outros não, né? Então nós vamos ver o que diz a nossa declaração de fé sobre a salvação para todas as pessoas. Um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. E daí vai fazer a citação do texto bíblico, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 4. Por isso o Pai enviou o seu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todas e a ninguém exclui. O Evangelho contempla a todos, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo. Não por nós mesmos, não por boas obras, mas por Jesus Cristo e por sua obra. Pois todos fomos criados à imagem de Deus. Agora, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Esse é o que nós cremos. Nós cremos que Deus, na sua soberania, nunca predestinou alguém, tá, para a perdição eterna, para a condenação. Mas sim almeja que todos se arrependam e se convertam, né, de seus maus caminhos. Como a Bíblia declara que Deus quer que todos os homens se salvem, 1 Timóteo 2,4, e que a graça de Deus se há manifestada a todos os homens, Tito 2,11. Então nós estamos falando de Bíblia aqui, não estamos falando de teologia, de algum viés teológico, nós estamos falando da Bíblia, né? Então, Deus, na sua soberania, nunca predestinou alguém para a condenação eterna. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Que se arrependam. Atos 17:30. Então, a predestinação genuinamente bíblica, isso é importante, diz respeito apenas à salvação, sendo concedida sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Então nós vemos que a predestinação bíblica, ela sempre está relacionada à nossa fé, ao nosso crer em Jesus. E visto que nós somos salvos pelos méritos de Cristo e não por nós mesmos, ou por nossas boas obras, ou por nossa condição de ter um bom caráter e de ser um bom cidadão. Então isso não nos garante salvação. O que nos garante salvação é estar em Cristo, a nossa fé em Cristo. E nós estando em Cristo, nós estamos predestinados à salvação. Quando nós entramos pelo caminho do arrependimento, da fé, do crer, né? Então, a predestinação do crente
leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quando eu estou em Cristo, eu tenho a capacidade de perseverar, né? de me manter firme. Eu preciso voltar aqui, e destacar aqui um ponto importante. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como o seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a predestinação, como é que funciona? Deus, pela sua presciência na eternidade, ele previu quem iria crer no chamado do Evangelho. Então a estes sim vale a predestinação por intermédio do seu crer em Jesus Cristo. Tá? É diferente da eleição de que ensinam alguns, que Deus ele escolhe uns para a salvação e outros ele condena. Ele deixa no seu estado de condenação. É muito diferente. A presciência de Deus na eternidade, pela sua presciência, Deus ele olha e ele enxerga aqueles que irão crer. Então sempre a salvação está sempre condicionada ao crer, à fé do ser humano. Nunca está baseada em Deus escolher alguns para a salvação, né, e alguns para a condenação. Sempre está condicionada à fé do indivíduo. No outro sistema, a pessoa não precisa ter fé. A pessoa não precisa crer. Ela é simplesmente escolhida em determinada a sua fé, determinante, não é determinante a sua fé, não é determinante o seu crer. Mas ela é escolhida simplesmente porque Deus decidiu escolhê-la. Aqui, na predestinação bíblica, nós observamos que Deus, na sua presciência, ele vê na eternidade, na sua presciência, na eternidade, ele vê aqueles que crerão, que terão fé no Evangelho e na obra de Cristo. E esses aí entram na predestinação em Cristo, eleitos em Cristo. Ok? Então a predestinação do crente leva-o, e daí então, né, por intermédio da sua predestinação, leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. E ele, nessa condição, ele está capacitado a perseverar até o fim. Isso em Mateus 24:13. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto, não é irresistível, pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, rejeitam o Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma deste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, ou seja, para o ser humano ser regenerado, ser criado novamente, ele precisa ter fé, ele precisa exercer a sua fé, porque sem fé, primeiramente, é impossível agradar a Deus, e sem a fé é o veículo que permite com que o Espírito Santo venha nos regenerar, porque a regeneração é obra do Espírito Santo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Não simplesmente por ser eleito. Não. Para você ser um eleito, para você ser um predestinado, você precisa ter a fé. Você primeiro precisa ser chamado. Aí está a diferença. Você precisa ser chamado. Você sendo chamado, você tem fé. Você crê no chamado do Evangelho. E daí você adentra. Adentra o caminho que leva ao Espírito Santo para que ele possa te regenerar. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ok? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, uma coisa que nós observamos aqui, que nós aprendemos aqui e que nós cremos, que sem a condição do crer, sem a condição da fé, é impossível o ser humano chegar a Deus, e ele estando longe de Deus, ele não tem condições de abraçar a obra de Cristo, que Deus nos proporcionou, e assim poder ser salvo.
Então nós não podemos ser acusados de pelagianismo, de sermos pelagianos e de semi-pelagianismo, coisa que nós não somos, porque a nossa declaração de fé demonstra que o homem na sua condição, por si só, ele não pode chegar à salvação que Deus lhe proporcionou em Cristo Jesus. Então o homem é totalmente dependente de Deus de Jesus, de Deus, do Espírito Santo para a sua salvação, para adentrar a obra da salvação proporcionada em Cristo. Agora nós vamos falar sobre a graça de Deus. Anteriormente falamos sobre a salvação para todos os homens, o que nós cremos. Nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição, porém a predestinação, a eleição está em Cristo. Aquele que está em Cristo, aquele que exerce sua fé, se eu crer em Cristo, esse está predestinado. Não que Deus olhou na eternidade, escolheu uns para... Lembrando que eleição e predestinação nunca é para condenação. A Bíblia nunca vai ensinar que Deus elege alguns para ser salvo e elege ou predestina outros para ser condenado. A Bíblia nunca vai falar sobre isso. Sempre a eleição e predestinação é para a salvação, nunca para a condenação. Sobre a graça de Deus, cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Isso é um ensinamento bíblico. É isso que nós cremos. A Bíblia ela qualifica essa condição espiritual como mortos em pecado, conforme Colossenses 2,13. E mortos em ofensas, conforme Gálatas 2,5. Então a ideia de morte aqui não é de separação e não de aniquilamento. Não de aniquilamento, é de separação, conforme Romanos 3,23, porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Agora Deus, ele derrama sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. O homem sem a ação de Deus, ele não compreende, ele não entende as coisas espirituais, as coisas de Deus. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa na salvação. Do Senhor vem a salvação, conforme Jonas 2,9. Então, agindo em favor das pessoas. Então, é Deus que dá o primeiro passo. Dá o primeiro, segundo, terceiro, porque é Deus quem chama. E o homem, nessa condição de separado e de morto, ele precisa ser despertado, ele precisa ser vivificado. E só Deus pode fazer isso. O ser humano por si só não tem condições. Então, graça é um favor imerecido. Então é por meio da graça de Deus, é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Então primeiro é chamado, depois responde com fé. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11,6. Então, todavia, os seres humanos, influenciados pela graça, que habilita a livre escolha. A livre escolha sem a graça é inútil. O livre-arbítrio, a livre escolha sem a graça é inútil. Por isso que o ser humano por si só não pode chegar a Deus. Não tem condições. Então, todavia, os seres humanos, influenciados pela graça, que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. Então Deus proveu a salvação para todos os homens, isso é importante. Deus proveu a salvação para todos os homens, mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem. Aqueles que creem. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22. Então, nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana.
O homem, por si só, sem a influência da graça, não pode ser salvo. O ser humano sem a influência da graça não pode conhecer a Deus. O ser humano sem a influência da graça não pode chegar a Cristo. O ser humano sem influenciamento da graça, sem a graça de Deus, não há condições dele se chegar a Deus. Não podemos ser acusados de sermos pelagianos ou de sermos pelagianos, porque nós cremos que Deus precisa dar o primeiro passo para que então o homem adquira a sua salvação em Cristo. Então a nossa salvação depende de Deus única e exclusivamente. Amém? Que o Senhor te abençoe. E eu te recomendo você a ler, tá? Leia a nossa declaração de fé. Estude sobre o que nós cremos. Qual é a base que nós temos? E é base bíblica. Tá? Não é base de teólogo, é base bíblica. Ok? Que Deus te abençoe e até uma próxima.